Olá pessoal, tudo bom? Professor Roberto falando, e nesse vídeo eu vou ensinar a criar esse efeito de hover aqui. Quando a gente coloca o mouse em cima, ele aplica, né? Vou ensinar a fazer da esquerda para a direita, que ele cresce aqui uma tela deixando ela mais escura, né? E transparente, e esse aqui de cima para baixo. Vou ensinar a fazer os dois no vídeo de hoje, certo? Então acompanhe o vídeo para aprender a criar esses efeitos em galerias ou em qualquer coluna, em qualquer elemento do teu site. Vamos lá. Pessoal, eu já criei aqui então uma página HTML vazia, só coloquei esta cor de fundo na página e eu vou pegar o código que está criado aqui. Eu só criei uma estrutura HTML básica, coloquei aqui a chamada para fonte do Google, para Roboto, tá? Tem vídeo explicando no canal, e chamei aqui uma tag style para eu escrever CSS dentro do HTML, porque é só um vídeo de exemplo, então não vou criar um arquivo externo. E só botei aqui no body, body é a tag principal do HTML. Botei o background, uma cor de fundo, que é aquela cor escura que está lá, vai ficar na tela inteira. E avisei que todas as fontes, né, que vir abaixo de body vão ser a fonte Roboto. Show? Pessoal, aproveita e dá o like aqui no vídeo, te inscreve no canal que toda semana tem aí, segunda, quarta e sexta, tem sempre vídeo novo de programação para vocês. E está tendo esse ano de 2023, todas as terças-feiras, às 3 da tarde, tem live, isso mesmo, eu crio uma página ao vivo ali com vocês e pode ir tirando as dúvidas e também vai aprender a criar algo mais completo utilizando HTML e CSS. Vão ter muitos assuntos, algumas vezes eu vou tratar de back-end, algumas vezes de PHP, algumas vezes JavaScript, enfim, acompanhe aí semanalmente a live que com certeza vai te enriquecer muito em conhecimento de desenvolvimento front-end. Legal? Vou começar a já te inscreveu no canal? Pronto, agora a gente inscreveu, né? Deixou o like no vídeo? Pronto, agora já deixou, né? Então vamos começar com o nosso HTML. HTML é sempre, na minha opinião, é o mais fácil. HTML já está tudo pré-definido. Então, não, depois que a gente entende a estrutura HTML, fica fácil criar qualquer coisa. Então eu vou criar aqui uma div ela vai ser a div py, a tag py de todas essas colunas que eu vou criar. Eu vou botar um ID nela, eu vou chamar esse ID de container e reforçando o que eu falo em outros vídeos. Aqui eu não estou usando o nome container porque tem algo pré-definido, não. Eu estou usando o nome container e depois eu vou ter que chamar esse nome lá no CSS para estilizar ou fazer algo com ele. Poderia ser qualquer outro nome aqui, mas é bem comum na parte de programação para a internet utilizar o container para aquela classe para aquele elemento que vai conter a estrutura da tua seção dentro de um site. Mas beleza. Aqui embaixo eu vou criar outra div. A tag div é uma tag que não tem valor semântico, ela é criada para fazer essas separações mesmo, nós chamarmos elas no CSS. E eu vou chamar ela de coluna, tá? Que vai representar uma coluna ali do meu layout. Dentro desta coluna, eu vou avisar que vai ter outra div, que eu vou dar o nome de class card, estou classificando ela com o nome card, também é um nome que eu estou criando, estou inventando. E vou chamar aqui uma imagem para ela. Tá? Com a tag img. No atributo rc vai o caminho da imagem. E aqui eu vou colocar um subtítulo dentro desse card ou desse cartão de notícia, de uma galeria, não importa. Depende do teu layout, depende do que você quer utilizar isso. Eu vou avisar aqui que vai vir da esquerda para a direita. Tá? Aqui seria o título da notícia, enfim. Estou botando aqui isso aqui só para a gente ficar intuitivo o entendimento. Ou salvei. Vou copiar toda a coluna. Eu quero duas colunas, que eu quero um do lado do outro. E vou avisar aqui que isso aqui vai então de cima para baixo. De cima para baixo. Legal? Então vamos criar esses dois efeitos aqui. Agora eu preciso colocar uma imagem aqui dentro. Eu já deixei salvo aqui uma imagem ó, na mesma pasta que eu estou criando. Esse aqui é o arquivo que está aberto ali no meu Sublime.
eu vou chamar essa imagem aqui. Como está exatamente do lado, não está dentro de nenhuma outra pasta, eu só coloco o nome da imagem. Com a extensão, claro. Então ali o nome da imagem é travel-2.jpg. É a JPG ou era PNG? É JPG mesmo. E eu, nesse exemplo aqui, vou usar a mesma imagem. Então só vou colar aqui. Se tudo deu certo, é para ficar mostrando agora a imagem aqui. Vamos ver. Ó, tá aqui as duas imagens. Ó, a imagem ficou maior que a tela. Ficou a escrita aqui embaixo escura, ficou uma imagem embaixo da outra, enfim. Esse é o HTML puro. Agora vamos utilizar a linguagem CSS para estilizar, para transformar este conteúdo HTML que já está pronto nisso daqui, ó. Com os efeitos, cantinho arredondado, tem uma sombra aqui, uma iluminação do lado dela. Vamos criar tudo isso com CSS agora. Mas antes, se tu não te inscreveu no canal, te inscreve. Vamos lá. Aqui no estilo, no tag style, é onde a gente vai aplicar os estilos CSS. Vamos começar colocando uma imagem do lado da outra. Eu vou chamar aqui o ponto coluna, e tem várias formas de fazer isso, tá? Vou utilizar a float. Float left, tô avisando que os elementos vão flutuar à direita, consequentemente eles ficam um do lado do outro. Mas, além de mandar eles flutuar, ficar um do lado do outro, eu tenho que avisar qual é o tamanho deles, porque a gente tem que sempre lembrar que o tamanho total da tela é 100% da tela. Como é que eu divido em 3, 4, 5 colunas? Eu divido, né, o 100% pelo número de colunas. Aqui eu vou deixar só duas, então eu vou colocar uns, para não ficar muito grande, vou colocar uns 45%, que vai ficar ali os dois um do lado do outro, né? 50% caberia um do lado do outro. E eu vou aplicar neles um padding, que é uma margem interna, porque senão eles vão ficar colados, eles não vão ter espaço entre eles. Então a margem interna é de uns 10 pixels, 10 pixels vai ser para cima e para baixo, e 40 pixels na esquerda e direita. Só que quando eu coloco padding dentro de um elemento que está com largura em percentual, ou qualquer largura, ele vai somar esses 40 pixels, esquerda e direita, 80 pixels para cada lado, vai dar mais a outra coluna, 80 pixels de cada lado, vai dar 160 pixels com os 45%. Então é possível que caia, que não fique um do lado do outro. Talvez aqui fique, mas dependendo do tamanho de tela, ele vai cair. Então, para que isso não aconteça, para que ele calcule e mantenha os 40% apesar do padding, a gente usa esse estilo aqui, chama-se Box Sizing Border Box. Ele entende que é uma caixa que vai ter espaços ou bordas dentro dela. Show? Salvei aqui, se tudo deu certo, é para ter ficado um do lado do outro aqui, ó. E ficou um do ladinho do outro. Porém, as imagens ainda são grandes, então elas estão um do lado do outro, mas estão se sobrepondo. A gente vai manipular o tamanho das imagens já já. Eu vou chamar aqui antes a classe card, que foi a que a gente criou ali embaixo. Né? Foi a que a gente criou aqui, ó. Então a coluna está em volta da classe card da imagem do H4. Agora estou chamando essa daqui, essa parte interna. E dentro de card que está a imagem. Nessa classe eu já vou aplicar direto efeito aqui. Eu vou dar vamos pensar aqui, vamos dar um border radius. Não vou aplicar border radius nele. Mas vamos aplicar então um box shadow. Box shadow é a sombra desse elemento. Vamos botar aqui 0 e 0, que ele não vai deslocar a sombra nem para esquerda, nem para a direita, nem para baixo. 4 pixels vai expandir esta sombra. E vamos colocar a sombra branca. Vou usar aqui o RGBA. Como é que é o branco no RGBA? O valor de branco é 255, então põe 255 para R de vermelho, né? 255 é o máximo, 255,255, o valor máximo do RGB. Isso faz com que fique da cor branca. E aqui eu vou aplicar na última camada de transparência. 1 é totalmente transparente, 0 não tem nenhuma transparência. Então 0,75 seria 75% ali de transparência. Legal? Vamos lá. Border radius não. Vou dar um padding
0 nela. Geralmente resetar algum padding que possa ter. E um overflow... Não precisa. Se precisar, depois a gente adiciona. Eu sempre tento adicionar o menos código possível, tá? Principalmente na questão de aprendizado nos vídeos. Vamos chamar aqui então o ponto card. Vou chamar agora o título e a imagem. Vou chamar primeiro o card.img, ou seja, a imagem que está depois do card. Está dentro de uma classe chamada card. A imagem vai ficar em 100%. O width é a largura, tá? A largura da imagem vai ficar em 100%. Transforma a imagem num display de block, que é bloco. Por padrão, as imagens não são display block, elas são inline block. E aqui eu já vou aplicar um transition. Não, eu vou aplicar depois para quem não conhece transition entender. Salvei aqui. Aí quem está iniciando pode pensar, tá, mas tu botou a imagem de uma largura de 100%, ela vai ficar 100% da tela. Não, ela vai ficar 100% dentro do elemento pai dela. Quem é o elemento pai dela aqui? É a div card. Show, ela está dentro da div card. Então, como a div class card ela está dentro da coluna, e a coluna tem uma largura de 45%, então ela vai ficar 100% dentro desses 45% aqui. Se a gente chegar aqui agora, olhando aqui, ela está maior que a tela. Quando eu atualizar, ela vai reduzir a imagem. Olha só. Reduziu para o tamanho total da largura da coluna. Ficou essa bordinha não, né? Essa sombra branca aqui, que fica com um efeito de iluminação. Obviamente só vai aparecer em fundos escuros, né? E ficou o título aqui. Então vamos ajeitar agora o título para ficar dentro da imagem. Vamos lá. Então agora eu vou chamar o ponto card h4, que foi a tag que eu coloquei de título, essa que está aqui, cada um deles. E viu que tudo que eu aplico funciona nos dois, né? Porque eles têm os mesmos nomes de classe. No H4 eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que botar um position absolute. Position absolute ele começa a entender essa terceira dimensão, ou seja, ele deixa as coisas ficarem uma em cima das outras. Por padrão no HTML, tudo vai ficar um embaixo do outro, as coisas não vão ficar sobrepostas, elas sempre empurram uma tag para o lado ou para baixo, enfim. Agora elas podem ficar uma à frente, é como se adicionasse mais uma dimensão. Explicando de uma forma simples, tá? Quando eu adicionei essa dimensão, eu tenho que avisar em que posição ela vai ficar. Usando o left, que é esquerda, right, que é direita, button, que é para a parte de baixo, e top, parte de cima. Eu vou botar aqui left 20 pixels, ou seja, ele vai ficar a 20 pixels à esquerda dentro desse card. E button, vou avisar que ele vai ficar com button 0, ou seja, ele vai descer, vai ficar bem na parte de baixo do card. E vou mudar a cor dele do texto para branca, com color FFF. FFF é branco em hexadecimal. Vou mudar o tamanho da fonte dele, font size, para uns 16 pixels. E vou aplicar um teste shadow nele, aquela sombra no texto daí. Box shadow é sombra em blocos, né? E test shadow é sombra no texto. Vai deslocar a sombra 1 pixel para baixo e 1 pixel à direita. Vai ter uma expansão de 2 pixels e vai ter a cor aí escura, né? Então RGBA. Aí a cor escura é 0, 0,0,0, e vou dar também uns 0,75. 75% transparente, dá um efeito de sombra melhor. Certo? Salvei e olha o que vai acontecer aqui. Vou atualizar e ele ficou aqui, ó. O texto ficou naquele estilo, mas não ficou dentro da imagem como está aqui, ó. Ele ficou aqui embaixo. Por quê? Porque o position absolute, ele precisa de uma referência, ele precisa saber qual tag ele usa de referência para posicionar o elemento. Quando a gente não tem nenhum position relative, que é o que ele usa como parâmetro para se posicionar, ele leva em consideração o tamanho total da tela. Então a gente não quer isso, ele quer que use esse parâmetro dentro da div card. O que eu faço então? Então aqui na div card, onde é que está? Aqui, eu uso o position
Relative. Não vai mudar nada visualmente nessa div card. Mas agora, os position absolutes, o H4, vai botar left 20 pixels deste card aqui. E button 0 deste card aqui. Ó, salvei. Vou atualizar aqui para mostrar. E olha só. E agora se posicionam corretamente. É 20 pixels do card e na parte de baixo. 20 pixels do card e na parte de baixo. Aqui ele tem um padding dentro, por isso que ele não fica colado para baixo aqui. Legal? Aqui dá para aumentar o tamanho do texto, reduzir, depende do teu layout. Eu até vou aumentar um pouco, eu achei pequeno ali. Vamos botar uns 24 pixels para aparecer mais, mas isso aí depende do tamanho do teu layout. Legal? Ó, já ficou posicionado. Agora, como é que a gente cria aquele efeito? Já ficou legal, na verdade, como uma galeria. Mas e o efeito de hover? Tá toda a diferença de colocar aqui o mouse e aparecer as coisas aqui embaixo. Pois, vamos lá. Essa é a parte mais difícil. Vamos ter que fazer vários detalhes, macetes aqui de CSS avançados para conseguir criar isso. Vou mostrar agora. Bom, e também existem várias formas diferentes de executar isso. Bom, eu vou criar, então, já deixa o like no vídeo, pessoal. Isso aqui é avançado e eu quero que todo mundo aprenda para criar layouts, front-end cada vez mais otimizados pro usuário final e que vocês consigam vender os sites de vocês por um preço cada vez maior. Legal? Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter que criar pseudo-elementos. Então, no CSS existem alguns pseudo-elementos. Quando a gente usa um pseudo-elemento chamado before ou after, é como se a gente criasse um texto dentro daquela tag. É como se criasse uma outra tag dentro dela pelo CSS. Vamos lá. Eu vou criar isso dentro do card. Então, ponto card, dois pontos, before. Eu estou criando um elemento dentro do card, aqui pelo CSS. Quando usa assim, before, a gente precisa colocar esse estilo aqui chamado content. Content é como se fosse o texto que estaria dentro dele. Não vai ter texto nenhum, mas obrigatoriamente eu preciso botar o content e abrir e fechar aspas para avisar que ele está vazio. Ah, mas está vazio, precisa colocar mesmo? Precisa, se não colocar não funciona. Vou avisar que ele é um position absolute também. Como ele está dentro do card, ele já vai levar como referência o card. Só que eu vou avisar que ele vai ter largura. Por enquanto eu vou avisar que ele vai ter largura de 100%. Tá? Depois a gente vai mudar. E a altura dele também vai ser de 100%. Dentro deste card. A cor dele, então, vai ser uma cor escura. Pode ser a mesma cor que está no testeado. Ou seja, vai ser uma cor preta com uma transparência. 0000 é preto no formato RGBA, mas tem uma transparência de 25% nesse preto aqui. Né? 65%, uma transparência de 25% ali transparente. Ou seja, para aparecer a parte de trás. Se eu não botar essa transparência, não vai mostrar a parte de trás, né? Ou seja, a imagem. E por enquanto isso. Tá? Salvei, vou atualizar, olha como é que vai ficar. Tá vendo? Essa propriedade que eu fiz fez com que ficasse essa nova div, esse before, em cima da minha imagem, com a cor escura, né? Só que essa transparência faz com que a gente consiga enxergar o que está atrás dela. Neste caso aqui é uma imagem. Então é assim que é o resultado final. Porém, nós não queremos que ele fique aparecendo sempre. Eu quero botar o mouse e ela apareça para nós. O que eu vou fazer? Por padrão aqui, eu vou deixar como a altura 100% e a largura eu vou colocar 0. Tá? Não precisa nem 100%, só 0 mesmo. Quando eu salvar aqui e vou atualizar, ó, agora não mostra nada. Porque a altura está 100%, mas a largura é 0, então ele não tem tamanho. Não aparece porque uma coisa com largura 0 não existe, não aparece. Então, vou tirar aqui. Vou deixar assim. E agora eu vou fazer com que ela apareça somente quando eu colocar o mouse em cima. Para fazer isso também tem outro detalhezinho aqui. Eu vou colocar ponto card, dois pontos hover, que é a ação que executa somente quando eu colocar o mouse em cima. Mas aqui eu não quero mexer no hover do card. Eu quero que quando o mouse estiver em cima do card, ele aplique no before. Então, dois cards, dois pontos hovers, dois pontos before. Tudo junto assim, pessoal. Não tem espaço entre eles aqui, ó. Tudo junto. E aqui eu vou aplicar
aqui ele está com a largura de 0, aqui eu vou aplicar uma largura de 100%. Salvei, vamos chegar aqui e vamos atualizar. Agora, quando eu botar o mouse em cima, olha o que acontece. Nos dois vai acontecer, ó, ele aplica esse estilo. Já é um estilo legal, muita gente utiliza sim, mas vamos incrementar ainda mais para que ele fique vindo da esquerda ou da direita. Opa, perdão, da esquerda ou da parte de cima. Ó, mas aí ele já aplica aqui. Vamos lá, como é que eu consigo fazer esse efeito de ele vir carregando para nós? Eu tenho que aplicar uma transição nesse elemento. Então, por padrão, ele está com largura 0 e aqui ele vai terminar com largura 100%. Só que ele aplica isso na mesma hora. Ele está 0, eu botei o mouse em cima, ficou 100%. Para criar essa transição, ele vindo do 0, 1, 2, 3, até chegar em 100%, a gente aplica o estilo chamado Transition. Tá? Então, eu vou aplicar aqui, ó, no card mesmo, não no card before, aqui ó. No card before eu vou aplicar esse transition, não no hover. Transition, então vai aplicar essa transição, eu coloco o transition e eu posso aplicar 3 elementos aqui básicos, um transition, que é a forma compacta. Eu posso escrever aqui how, que ele vai aplicar para qualquer estilo, depois é o tempo que ele vai levar na transição, botar 0.5s, que é meio segundo, tá? 0.5s, meio segundo. E o tipo de transição eu vou botar easy. Easy ele começa mais devagar, e começa mais rápido e termina mais devagar. Salvei, vamos testar aqui. Ó, vou botar o mouse agora, e agora ele aplica isso. Show? Ele aplica direto, né? Nesse outro aqui, ele tem um estilo a mais. Além de aplicar, ele vai perdendo a transparência do elemento. É um detalhezinho bem pequeno, mas que faz diferença. Ó, aqui ele aplica direto para os dois, por enquanto. Eu vou aplicar agora essa transparência nele. Como é que a gente faz isso? Ele se transformando, vindo menos transparente e ficando mais opaco. Como é que eu vou fazer? No card before, eu vou aplicar aqui um opacity 0. Ou seja, ele fica totalmente opaco, totalmente transparente com este efeito, o elemento inteiro, e não só a cor de fundo dele. Mas quando ele tiver com hover, ele vai ser o opacity 1, que é totalmente visível. Olha a sutil diferença que vai dar quando eu atualizar aqui. Ó, quando eu botar o mouse agora, além de ele vir trazendo da esquerda para a direita, ele vai um pouco mais transparente e vai transformar. Vou botar um segundo aqui, 1.1, que é um segundo e meio, vai dar para enxergar melhor isso. Ó. Além de ele vir do lado, ele vai vindo transparente e vai ficando mais escuro. Ó. Detalhezinho que faz toda a diferença. Show? Vou deixar aqui um segundo para enxergar melhor o efeito. Mas agora, salvei. Vamos aplicar agora o mesmo efeito, só que nesse aqui de cima para baixo, ao invés de esquerda para direita. Talvez você precise isso. Fica melhor para o teu layout de cima para baixo aqui, não de esquerda para direita. Para aplicar isso é muito simples, pessoal. Eu vou botar, para fazer isso, eu vou colocar uma classe nesse outro aqui, ó. Nesse que eu quero de cima para baixo. Vou adicionar uma nova card. Vou botar uma card, vou botar card acima. Tá? E aqui embaixo eu vou chamar o ponto, vou chamar aqui, ó, o ponto card acima, para estilizar essa classe específica. E aqui no card acima eu vou botar dois pontos before, e vou usar mesmo content, que é obrigatório, content, abre e fecha aspas, é um content vazio. Eu vou copiar alguns daqui, ó. Na real eu vou copiar tudo que está aqui, ó. Vou copiar a mesma coisa que está aqui, ó. Está no de cima. Mas aqui eu vou mudar a largura. Vai se manter em 100%. Já vai estar em 100%, mas a altura aqui vai ser 0%. Ou 0 só. 0 é 0, tá? O resto é tudo igual. Porque agora ele vai começar de cima e vai descendo para aumentar a largura. O que eu preciso fazer aqui? Só no card hover, para não ter que
criar um diferente, aqui no card hover eu coloco também que a altura é 100%. Não vai impactar o outro lá de cima, não vai, porque esse aqui já está em 100%. Ele só vai repetir o estilo que é 100% igual. E aqui ele vai aplicar desse 0 para 100. Salvei. Vamos atualizar aqui agora. Agora, o primeiro continua da esquerda para a direita, o segundo ele vai de cima para baixo. Pessoal, espero que tenham gostado do efeito, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida ou qualquer efeito que vocês queiram aprender a criar, coloquem aqui nos comentários para mim, te inscreve no canal, curte e olha as lives todas as terças-feiras. Eu estou ao vivo ali para tirar as dúvidas de vocês e criar algo completo ali envolvendo programação para a internet. Um grande abraço e até o próximo vídeo.